Oh, aleluia, glória a Deus. Passando aqui, aleluia, para trazer da parte do Senhor mais uma palavra, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele vive e reina para todos sempre. E operando Ele, ninguém pode impedir. Vamos estar lendo no livro de Esther, no capítulo 4, no verso 1 a seguir, que diz assim: Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os seus camareiros e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco. Porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ratá, um dos camareiros do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu para saber que era aquilo e por quê. E saindo Ratá a Mardoqueu à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Ramã disseram que daria para os tesouros do rei pelos judeus para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã para os destruir, para que a mostrasse a Esther e a fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ratá, e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então falou Esther a Ratá, mandando-o dizer a Mardoqueu: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, e a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nesses 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: Não imaginas no teu íntimo que por estarem na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus? Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther, que tornasse a dizer a Mardoqueu: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais
nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esté lhe ordenou. Aleluias. Aleluias. Então a rainha Esté, aleluias, agora ela é casada, né, com o rei Assuero. E ela está numa situação difícil, porque Mardoqueu, ele era praticamente o pai de Esté, porque foi ele quem a criou. E Mardoqueu, ele trabalhava, né, ali na entrada do palácio. Só que Mardoqueu, ele era judeu, por ele ser judeu, ele não reverenciava os costumes ali, de adorar, né? Porque às vezes a gente lê a Bíblia e não entende o motivo, né, das pessoas ter que reverenciar as autoridades. Por exemplo, o rei Assuero, ele era a autoridade máxima ali naquelas províncias. Então todos os seus súditos precisavam de reverenciá-los com o cumprimento do qual, né, você abaixa a cabeça, ergue o teu corpo, esquiva ele mais ou menos para frente, fazendo ali uma referência, né, referenciando ou reverenciando, a palavra certa é reverenciando aquela autoridade. E Amã, ou Ramã, ele tinha ódio mortal de Mardoqueu. Não somente de Mardoqueu, quanto a todos os judeus. Mas por quê? Os judeus era povo de Deus, do Deus Altíssimo. E os judeus não tinham, né, esse hábito de reverenciar outra coisa, outro Deus, ou outra pessoa que não fosse o Deus Altíssimo. E por causa disso, Ramã, ele ficava cada dia mais indignado contra Assuero, ou seja, contra Mardoqueu. Mas agora que a rainha Esté casou-se, né, ali com o rei Assuero, até mesmo foi por Deus, porque tudo aconteceu assim tão misteriosamente, vamos dizer. E ao mesmo tempo, né, se você não for servo do Senhor, você entenderia que foi um golpe de sorte. Mas se você for servo do Senhor, conhecer os mistérios de Deus, você vai entender que aquilo ali já é um trabalhar de Deus para um tempo, né, difícil para o povo dele. E Deus, quando nós olhamos, né, o agir de Deus na vida dos teus, nós às vezes ficamos até indignação nós sentimos. Por quê? Porque nós olhamos para um Deus todo-poderoso, ou seja, que é o poder em pessoa, que é o nosso Deus. Aí de repente você se vê numa situação tão difícil e você pede, você ora,
Você até jejuma, implora, clama, mas você não vê o agir do Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Deus. Por quê? Por que Deus faz isso? Porque Ele quer, né, que nós confiamos nele e tomamos uma posição. Não é sentado ou esperando que Ele vai nos enviar ali um socorro. Nós precisamos continuarmos buscando o Senhor. Sim, pagando o preço. Porque muitos dizem, né? Tem pessoas até que bate no peito, se orgulha disto. E realmente é algo que para se orgulhar, porque está salvo na pessoa bendita de Jesus. Mas só que o próprio Jesus, ele diz para nós não nos orgulhar da salvação, porque nós não pagamos preço, né? Por ela. Nós ganhamos ela pela graça. Mas muitos estão aí, às vezes acham até que é melhor do que os outros que ainda estão lá, perecendo, né? Vamos dizer assim, no mundo, ou em Lodebar. E acha que por estar caminhando nos caminhos do Senhor, acha que é ser melhor do que os demais. Mas não é assim. Quando nós estamos caminhando na presença do Senhor, nós estamos caminhando para a salvação. Ou seja, nós não estamos 100% salvos. Por quê? Mas a salvação de Jesus não é completa? É completa. Mas eu preciso avançar a cada dia. Eu preciso conquistar a cada dia a minha salvação. Eu não posso simplesmente levantar a minha mão, confessar Jesus como meu único suficiente Salvador e ficar ali parado esperando que Deus vai fazer o resto para mim. Não. Deus vai fazer na medida que você botar pé, né, no caminho para estar conquistando. O Senhor Jesus, ele foi claro quando ele disse que a nossa luta, né, ela é contínua. Nós temos que estar orando em todo o tempo e vigiando, né, porque nós estamos sujeitos a cair. Então, ali nós olhamos Deus tão grandioso e nós vemos que o povo de Deus estava sempre passando por um estreito. Por quê? Agora eles servem, né? Eles são um povo eleito, um povo escolhido, um povo do qual Deus, né, constituiu o povo dele. Mas por que esse povo passa tanta situação? Porque o povo era desobediente. O povo, Deus mandava para cá e eles queriam ir para lá. Deus fazia algo notório de manhã, quando era de noite o povo blasfemava. O povo murmurava. Então o povo eleito, eles davam, né, a entender que eles eram, né, aquela pessoa que não se contentava com o milagre de Deus. É como se eles buscassem uma coisa assim, por prazer pessoal, por prazer próprio. Quando Deus manifestava o poder, eles usufruíam ali daquilo que Deus manifestava. E dali 2, 3 horas eles já estavam reclamando, murmurando. Então Deus, na maioria das vezes, deixava o povo dele passar um estreito. Para quê? Para experimentá-los. Ou seja, até quando o meu povo vai responder assim?
Mas Deus olha ali para aquele homem, Mardoqueu. Mardoqueu era um homem do qual uma integridade, de que ele chegou, né, a criar ali uma sobrinha, né, mais como prima do que sobrinha, porque os pais daquela jovem, a Radassa, tinham morrido. E Mardoqueu criou ela como se fosse a própria filha. E agora chegou um tempo ali que aconteceu uma reviravolta no reino, né, do rei Assuero. Aleluia, onde que parte do povo judeu estava, né, residindo. A palavra de Deus, ela nos fala que era aleluias, na Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias que o rei Assuero ele governava, ou seja, ele reinava, porque ele era rei reina, governo governa. E o governo do Assuero era, né, dominante ali naquelas províncias, 127 províncias. E naquele lugar, precisamente em Suzã, né, estabelecia ali o povo judeu. E no começo, Assuero era casado com uma rainha por nome Vaste. Só que essa rainha, ela desobedeceu uma ordem do rei. E por ela desobedecer uma ordem do rei, ou seja, o rei não deu-lhe uma ordem ruim, foi simplesmente ele pediu que ela comparecesse à presença dele numa festa que ele estava dando, para que os seus ilustres ministros, os príncipes ali das províncias, aleluias, visse ela. Ou seja, ele queria dar a sua rainha, a sua esposa, mas agora de repente a rainha Vaste, ela não quis. Ela estava fazendo suas coisas para lá, né, mexendo com suas relíquias, coisas de mulheres. Só que mulheres envaidecidas, né, porque ela desacatou uma ordem do rei, mesmo sabendo que o rei tinha que dar bons exemplos. E naquele dia, os príncipes de outros reinos e até mesmo os ministros ali dele chegaram num conselho com ele e disse: olha, não pode acontecer. Eu vou falar aqui nas minhas palavras que eu não quero estar lendo, né? Aí o rei Assuero simplesmente, né, entrou em assembleia ali com os demais homens, né? E eles decidiram que tinha que banir Vaste, porque senão, se aquele mau exemplo pega, todas as mulheres não iam, né? Todas as mulheres ali das províncias, daqueles reinos ali, não iam respeitar os seus esposos, ou seja, ia virar moda. A questão da mulher, o marido chamou ele, ela não comparece, simplesmente manda dizer para ele que não pode ir, que está em outra ocupação mais importante. Aí a coisa ia sair do controle, né? Mas agora o rei Assuero, pelo visto, né, quando a gente lê aqui a história toda, a gente entende que ele amava Vaste, a rainha Vaste, mas que diante de tudo aquilo, ele teve que acatar, né, as ordens ou a conclusão que eles chegaram ali, das assembleias que eles fizeram,
que tinha que banir Vasti. Nesse período ele ficou, né, solteiro outra vez. Que aí foi o tempo que ele procurou por outra rainha, e foi o tempo que Radassa, né, mesmo na sua simplicidade, a Bíblia expressa que ela era, né, uma pessoa simples, cheia, né, cheia de Deus, vou dizer assim, mas porém era simples, mas ela conquistou, no meio de tantas outras, ela conquistou o coração do rei Assuero. Mas acredito, né, como ser humano, como servo do Senhor Jesus, eu acredito que tudo aquilo era um projeto de Deus para tirar, né, o povo dele daquela situação, porque com certeza aquele povo já buscava a face do Senhor pedindo, né, providência. E Deus usou ali uma menina que chegou na vida de um parente ali, que tinha ficado órfão, mas que ainda tinha um parente do qual, né, a recebeu como uma filha, a amou como uma filha e instruiu ela quando ela foi para lá, pro palácio. Ele instruiu ela bem instruída para ela não dizer a ninguém de onde ela estava vindo. Não era para ela mentir, mas era para ela não dizer. E tudo o que aconteceu fez com que Radassa, né, não se declarasse, não precisasse se declarar de onde vinha, de que nação pertencia. Mas aí chegou o tempo que o rei Assuero, né, elegeu Amã como um dos príncipes mais elevados ali. E Amã tinha uma antipatia, vou dizer assim, uma antipatia do Mardoqueu. Mardoqueu trabalhava ali né, no palácio. Pelo meu entender, ele era tipo um porteiro. Ele sempre estava ali para receber pessoas, para dizer quem podia entrar e quem não podia entrar. E Amã, ou Ramã, passava por ele todo o tempo, e todo o tempo Mardoqueu não encurvava diante daquele príncipe. E aquilo ali enfurecia mais, né, o coração de Amã ou Ramã, tanto que ele mesmo decretou, né? Como ele não queria falar diretamente com o rei Assuero sobre, né, Mardoqueu, ele então fez o rei Assuero assinar ali uns papéis, uns decretos, mandando matar os judeus sem dar a eles como se defender. Eles não podiam reagir, ou seja, eles tinham que morrer calados. Não podia reagir, não podia se autodefender. E o rei, talvez envaidecido, e também envenenado pelas palavras de Ramã ou Amã, achou aquilo interessante, porque até então o rei entendeu que o povo judeu que estava ali desprezava as leis dele, menosprezava o comando deles, ou a autoridade deles. Porque Ramã, ele envenenou, ele fez aquilo tudo, mas colocou ali umas pitadas de veneno. O que é o veneno? Não veneno físico, mas tipo assim, ele induziu, falou coisas que não era.
vendeu o Mardoqueu e o povo judeu. E ele alegou que quem fizesse isso, né, participasse desse massacre, porque ia ser um massacre contra o povo judeu, quem participasse receberia dos tesouros do rei 10 talentos de prata, né, que foi a sentença, que foi o valor alçado ali para eles receberem. Então, a partir de então, Mardoqueu não teve mais paz. Por quê? Assim que a rainha Esther casa com o rei Assuero, agora recebe a sua coroa de rainha, mas porém, rainha não tinha tanto privilégio diante, né, do conselho do rei. E agora Mardoqueu fica sabendo daquele decreto e não fica parado, não. O que ele faz? O que o crente pode fazer numa situação dessa? O que o servo de Deus pode fazer numa situação dessa quando o inferno se levanta contra ele? Quando o inferno em peso se levanta contra ele, o que o crente pode fazer? Gritar? Esbravejar? Xingar? Não. O crente vai pro joelho. O crente vai proclamar jejum. Agora é hora de lamentar. Agora é hora de entrar na presença do Senhor com clamor. A Bíblia diz que por clamores, muitos que clamaram tiveram êxito na presença de Deus. O Senhor Jesus, aleluias, ele constantemente estava no monte orando. Ele nos deu um exemplo de orador que, se nós for levar, né, assim, a sério, nós também não saímos do nosso joelho. Nós preferimos mais orar do que até mesmo divertir, passear ou, né, até mesmo fazer outras coisas, porque enquanto nós oramos, Deus sagrado e Ele nos fortalece, como está escrito no livro de Neemias, né? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando nós estamos agradando a Deus, Ele fica alegre. E quando Ele se alegra, Ele nos fortalece. Aleluias. Então, quando Mardoqueu entra agora na sua roupa de saco, naqueles tempos, significava, né? Era mesmo que eu estou fazendo um propósito de humilhação. Quando eles colocavam o saco, ele estava dando a entender que eles estavam com muita angústia, estava passando muita situação ruim, estava de luto e queria chamar a atenção de Deus para eles. Então ninguém interferia, certo? E ninguém criticava eles. Já sabia que eles estavam com grande dor na alma. Sabia que aquelas pessoas estavam passando um processo, né, de muita humilhação, de desespero, de luto. Era uma situação da qual todos os judeus já entendiam o que estava acontecendo. Tanto é que muitos, ao condoer, né, com a pessoa que estivesse nessas situações, ia também e prostrava de saco na cinza e ali ia ajudar a interceder. Por quê? Oração, quando nós entramos em clamor com Deus, quanto mais pessoas chegam ao clamor, mais possibilidade de Deus nos responder mais rápido. Por exemplo, quando às vezes a igreja está passando uma situação, né? O mundo às vezes está passando uma situação ruim.
Aí a gente nota que muitas pessoas começam a pedir oração para os crentes. O que é isso? Crente ora e Deus responde. O entender do mundo é isso. Vamos pedir oração para fulano de tal, que ele é crente. Ele resolve. O Deus que ele serve resolve. Ou seja, eu vou pedir oração dele, mas eu não quero servir o Deus dele. Mas e se aquele crente começar a orar pro daquela pessoa que pediu oração? O que vai acontecer? Ele vai ser salvo também na pessoa bendita de Jesus. Então, quando o crente se põe de joelho, pode estar na certeza, o céu vai mover. Não tem outra resposta. Ou o céu move, ou o céu move a favor do crente que está no joelho. Mas para estar no joelho é necessário estar com o teu coração puro. Aleluias. E agora Mardoqueu entra nesse estado de luto, de clamor, de humilhação. Agora ele sabe que ninguém pode resolver o problema dele. Tanto é que ele não foi buscar. Ele não foi mandar recado para a rainha Esther. Mesmo sabendo que ela era filha dele. Estava lá dentro do palácio como uma rainha. Uma pessoa depois do rei. Abaixo do rei ela andava. Mas só que ele não foi pedir ajuda a ela. Ele foi pedir ajuda a Deus do céu. Ele foi buscar, aleluia, orientação de Deus. Eu vou buscar a Deus porque Ele vai me, aleluia, direcionar o que eu tenho que fazer. Eu vou buscar a Deus porque Ele conhece o profundo e o escondido. E Ele move, aleluia, o coração. Ele trabalha nos corações. Ele sonda, aleluia, pensamentos. Oh, aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Mardoqueu agora entra naquele estado de luto. E começa a clamar. A Bíblia diz clamar. Quando se fala de clamar, não é ficar ali de joelho caladinho, não. Não é ficar ali balbuciando os lábios, não. Quando se fala de clamor, é fazer barulho mesmo. É o barulho que o crente faz que vai mover, aleluia, a mão de Deus. Não porque Deus é surdo. Deus não é surdo. Muito pelo contrário, Deus ouve muito bem. Se Ele sonda até os pensamentos, o que Ele não ouve? Aleluia. Porque quando nós clamamos fazendo barulho, esse barulho sabe o que vai fazer? Aleluia. Ele vai, aleluia, mexer, aleluia, esse barulho vai balançando a estrutura do inferno. Aleluias. As muralhas começam a cair por terra quando nós começamos a clamar, quando nós começamos a fazer barulho. Aleluias. O diabo não gosta de crente barulhento. Não um crente barraqueiro. Crente que faz barulho no clamor. Aleluias. Vamos fazer barulho. Vamos louvar e bendizer o nome do Senhor com autoridade, com ousadia. Porque as muralhas vão cair por terra. O inferno, aleluia, vai ter, aleluia, que recuar. Porque o povo de Deus está fazendo barulho. Barulho santo, aleluia, o povo de Deus está clamando. Vamos clamar ao nome do nosso Deus. Porque, aleluia, sem clamor não tem como. Aleluia. Jeremias 3:33, ou vice-versa, 33:3, aleluia, diz assim: clama a mim, que responder-te-ei, que anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Oh, aleluia. Clamor, amados ouvintes, amados irmãos, irmãs, simpatizantes da palavra de Deus. Quando se fala de clamor, se fala, aleluia, de barulho, de lágrimas, chegar na presença de Deus, aleluia, e chamar a atenção de Deus para você. Chame, aleluia, a atenção de Deus para você, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele vive e reina
e é para todo sempre, aleluia. Agora Mardoqueu entra ali naquele estado. Muitos naquela situação poderiam ter ido lá e falar: olha, vamos fugir desse lugar, porque estão armando contra o povo judeu, né? Vamos sair desse lugar nas caladas da noite, aleluia. Mas não, Mardoqueu foi dar um grande exemplo de oração, porque Mardoqueu, aleluia, ao meu entender, ele era um tipo de líder ali do povo judeu, porque ele sempre estava orientando o povo. Agora, de repente, ele desce para o joelho e vai clamar ao Senhor. Mas ele não desce de qualquer jeito. Ele se dispõe, ele se despir, aleluias. Ele se tira, né, as suas roupas normais, as suas roupas de gala, vamos dizer assim, aleluias. Agora ele está se despindo das suas roupas, aleluias, normais, suas roupas que pode entrar no castelo, lá no palácio, que pode entrar em qualquer outro lugar. E agora ele se recompõe com saco. Quando estava vestido de saco, não podia entrar nem na portaria ali, né? Vamos dizer assim, nos portões do palácio. Por quê? Porque era como se você fosse vou dizer assim, um andarilho. Eles olhando para você entendiam que você era um andarilho, uma pessoa sem condições nenhuma, né? Uma pessoa pobre, tanto de dinheiro quanto de espírito, né? Aleluia, eu espero que, aleluias, que você entenda, aleluia, o que eu quero dizer. Eu não quero estar usando termos aqui agressivos, porque, aleluias, usar esses termos agressivos, principalmente quando se trata de eu estar falando da palavra de Deus. Mas eu quero deixar aqui bem claro que Deus não massageia ego de ninguém. Deus tem os seus escolhidos. Mas, ao meu entender, escolhido para Deus é aquele que tem força para ir. É aquele que se dispõe a ir. Enquanto você está fazendo a obra de Deus, de qualquer jeito, relaxadamente, não vai conseguir mexer no brilho do Senhor. Mas quando você se despir das tuas roupas reais, quando você se entrar, aleluias, no estado, aleluia, de humilhação, começar a entender o mistério, aleluia, dos céus, você vai receber o melhor de Deus, mesmo sendo, aleluia, apenas um Mardoqueu ou uma Radassa, mesmo você sendo um Jacozinho, aleluia, porque Deus não quer saber do seu título, Deus não quer saber da tua posição, da qual você se encontra. Deus quer saber se você tem um coração de adorador, se você é humilde para Ele, se você, aleluia, é aquele que reverencia Ele ou que reverencia aquele que está no topo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Se você é daquele que reverencia Deus, você, aleluia, tem um legado com Ele. Mas se você é o contrário disso, você quer reverenciar todo mundo, mas quando é para reverenciar o Deus Altíssimo, você fica com vergonha. Então Ele vai se envergonhar de você também. Mardoqueu, aleluia, agora está lá aos lamentos, clamando, faz barulho. E muitos acham até que ele possa estar louco, porque quando o crente começa a chorar demais, a orar demais, as pessoas pensam que ele está, né? Está fazendo coisas que
que não precisa, que não tem necessidade. Já vi muitas coisas acontecer e Deus operando, por quê? Porque a pessoa se despiu das suas roupas reais, se colocou na cinza, colocou o pó no pó e na cinza, vestindo de saco, espiritualmente falando, e desceu a presença de Deus. Quando se fala desceu, se fala que você desceu porque você se despiu de você mesmo, da sua posição, da sua arrogância, do seu velho eu. Você se despiu disso. Agora você é simplesmente uma pessoa dependente de Deus. O que Deus fazer, aleluias, é o que Deus fazer. Eu preciso de um milagre. Eu sou carente de um milagre. Mas eu me posiciono em posição, aleluias, de humilhação para poder, aleluia, chamar a atenção de Deus para mim. Eu não posso fazer nada, a não ser clamar, a não ser, aleluias, fazer o meu propósito de jejum, fazer a minha consagração, Senhor. Eu não posso fazer nada, eu estou impossibilitado. Mas o meu Deus, aleluias, Ele pode. E Ele quer fazer. Ele quer operar na tua vida, aleluia. Ele quer operar no meio da tua família. Ele quer salvar almas. Ele quer resgatar almas. Porque você, aleluia, é precioso para Ele. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele vive e Ele reina para todos sempre. E operando Ele, ninguém impede. Ninguém vai impedir quando Deus estiver, aleluia, operando a seu favor. Aquele homem, naquela situação. E o povo judeu agora também já está sabendo daquela carta que Ramã já mandou espalhar centenas e mais centenas, milhares delas por todas ali as províncias, aleluias, decretando, aleluias, a morte dos judeus. Só que tinha um tempo, tinha um prazo. O diabo estipulou o prazo. Não podia tocar no povo do Senhor, porque o Senhor não permite que toque no povo dele. O diabo não pode. Por mais que ele tenha os seus enviados, ele tem que pedir, aleluia, ao Deus do céu para poder tocar. E se o Deus do céu, aleluia, permitir, ele toca. Mas se ele não permitir, eles não tocam. Deus muda o quadro. Igual aconteceu, aleluias, com o nosso irmão Jó, quando o diabo por inveja levantou contra a vida dele. Não vou entrar em detalhes, aleluia, porque muitos conhecem a história de Jó. Não vou dizer que todos conhecem, mas boa parte do mundo inteiro conhece, a história do nosso irmão Jó. Eu trouxe só como um exemplo, porque o diabo, ele faz reunião. Ele faz as reuniões lá com os seus principados. Para quê? Para impedir a igreja de avançar. A igreja está adormecida por quê? O diabo não quer um crente que ora na frente de obra. Ele não quer, ele sabe que é o clamor, que é a oração que vai mover a mão de Deus. Então, ele prefere deixar aquelas pessoas que não gostam de orar. Se você é um orador, pode estar na certeza, você vai ficar lá no último banco da tua igreja.
Se você é aquele que glorifica em voz alta, as pessoas olham para você e já murmuram. Crente barulhento, acha que Deus é surdo? Deus não é surdo. Realmente Deus não é surdo, mas Ele quer, aleluias, Ele quer derrubar as muralhas de Jericó. Não as muralhas físicas, mas essas muralhas que estão na tua vida, que está impedindo a tua família ser salva, essas muralhas que estão tampando os caminhos do teu povo, Deus quer derrubar ela. Deus te levantou para isso. Agora, aleluia, você fica aí mudo, não quer prosear com Deus. Às vezes você é aquele que fala até pelos cotovelos com os outros lá na rua, fala de política, fala de jogos. Não estou impedindo você de falar de política, porque é gostoso falar de política, quando a política é boa. É gostoso falar de futebol. Mas se alguém lhe chamar na conversa para falar de futebol, fale de futebol, deixe ele falar. Depois você estreita ele e diz para ele: olha, eu ouvi você falar o tempo todo de futebol. Agora eu quero também conversar com você um pouquinho. Vamos falar um pouquinho de Jesus? Aí você começa contando as maravilhas de Jesus, não se intimida se ele ficar meio que nervoso ou nervosa. Falou: não, eu emprestei meu ouvido você falar de futebol, agora você vai me ouvir também falar do assunto predileto meu. Então é gostoso falar, é gostoso conversar, mas tem pessoas que eles conversam até pelos cotovelos lá fora. Todo assunto ele interage muito bem, mas quando é para falar do evangelho, ele emudece, ele fica tímido. Covardia, crente covarde. Não quer falar de Jesus. Não quer falar daquilo que Jesus, aleluia, te levantou para falar. Não quer fazer barulho. Vou orar em silêncio aqui porque o povo não precisa saber que eu estou orando. Às vezes até mesmo na tua empresa, lhe dão uma oportunidade para você orar, você vai lá e faz aquela oração mais murcha. Aquela oração que não cura nem dor de barriga. Abra a boca, crente. Intercessor, abre a boca. Abre a tua boca e eu te darei palavra, diz o Senhor, o Deus do céu. Não fiques mudo. Os mudos, o Senhor Jesus, lembra? O Senhor Jesus abriu a boca dos mudos. Ele curou surdo, ele curou mudo. Por que ele fez isso? Para que eles viessem a falar das maravilhas do Senhor. Não tem como ganhar alma se não tiver milagre. Por isso que Deus está operando milagre na tua vida hoje. Muitos dizem, a própria Bíblia diz, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas de uma coisa, tenho certeza, Deus quer fazer um milagre aí, ó. Fazer não, Ele quer liberar o milagre. Porque o teu milagre já está pronto há muito tempo. Ele só quer liberar, mas Ele está esperando você desemborcar essa vasilha aí, ó. Para Ele encher. Desemborca ela, em nome de Jesus. Desemborca pela fé agora esta vasilha, porque o Senhor vai encher o teu milagre nesse dia, nesta hora, nesta manhã, tarde ou noite. Não sei a hora que você vai ouvir esse áudio. Aleluia. O Senhor quer operar maravilhas na tua vida. Oh, aleluia. Glorificado, engrandecido é o nome do Senhor, porque Ele vive, Ele reina, aleluia. E não é por um dia, nem por um ano, Ele reina, é para todos sempre, aleluia. O que é para todos sempre, aleluia? Se você não entendeu ainda, é de eternidade a eternidade, aleluia. Entendeu ainda não? Chama Jesus na conversa que você vai entender o que é eternidade a eternidade, o que é para todos sempre, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele vive, Ele reina,
e é de eternidade a eternidade. Ou seja, para todo o sempre. Aleluia. Oh, Deus de maravilhas. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus está falando. Desembora as tuas vazias. Abra a tua boca. Comece a clamar. Não se intimide. Se o inferno começar a dizer que é besteira clamar, clame para o inferno ouvir. Porque Deus sonda o teu pensamento, mas o diabo precisa ouvir que você está em posição de guerra, que você está com sua espada espiritual desembanhada, que você, aleluia, agora está desafiando o inferno, mas é em nome do Senhor Jesus, aleluia. Não vai enfrentar o diabo de mão pura, não. Não vai enfrentar o diabo de peito aberto, não. Mas veste as armaduras de Deus, aleluia. Como está escrito no livro, aleluia, de Efésios, no capítulo 6, aleluia, sobre a armadura de Deus. Se reveste, aleluia, das armaduras de Deus, para você, aleluia, resistir, aleluia, os dardos inflamados do inferno. Porque caso contrário, se você for aí de peito aberto, você não vai resistir um segundo. Mas vai em nome de Jesus, sujeita a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de vós, em nome de Jesus, glória a Deus. Mas do que eu, ali naquela situação agora, chama a atenção, aleluia, de alguns dos súditos ali, alguns dos, aleluia, dos serviçais da Rainha Esther. E com certeza, aleluias, aqueles ali já sabiam quem era a Rainha Esther, só que guardavam segredo, aleluias, porque aqui no versículo 4, aleluias, no capítulo 4, no versículo 4 de Esther, diz assim: então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber do que a rainha muito se doeu. Sabe o que a rainha Esther fez? Mandou vestido para vestir Mardoqueu e tirar ali o seu saco. Porém, ele os não aceitou. Ou seja, a rainha Esther, ela estava ali, talvez ela estava embelezada, né, envaidecida, que ela não estava entendendo nada. Ela não estava sabendo de nada. Mesmo sendo rainha, não sabia de nada ainda. Tem crente assim. As maravilhas de Deus estão acontecendo, mas ele não está sabendo de nada. A única coisa que ele sabe é que vai ter culto. Ah, dia tal vai ter culto. Mas ele chega lá e fica snob. Não percebe nada, não vê nada. Os anjos do Senhor andam, voam, passeiam. Leva, aleluias, entrega milagres para um, bênção para outro. Troca, aleluia ali, aleluia, às vezes no altar ali mesmo, os anjos saem, passeiam na igreja, trocando, aleluias, veias de pessoas, bombeando sangue nas pessoas.
Aleluia, muitas vezes, aleluia, quando você entra no mistério, quando você entra na íntegra com Deus, você começa a ouvir, aleluias, os anjos do Senhor dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. E, aleluia, os anjos começam a passear ali dentro daquele templo, entregando, aleluias, mistério para um, renovação para outros, aleluias. E às vezes aquele que está como a Esther, como a rainha Esther naquele dia, não percebe nada, porque está envaidecido. Às vezes foi lá por um acaso, chegou ali por um acaso e acha que tem que ficar naquela posição, mas não. Ainda que você chegou à casa do Senhor por um acaso, que não é, que quando um ser feito à imagem e à semelhança de Deus chega até a presença do Senhor, não é por um acaso. Não pense assim. O mundo pode dizer que foi, mas você, aleluia, rejeita esse por acaso, porque não foi. Foi o Espírito Santo de Deus que te conduziu, que te levou, que te guiou até a presença do Senhor. Aleluia. Por quê? Eu não posso sentir a presença do Senhor aqui onde eu estou, na minha casa, no meu trabalho? Pode, mas às vezes você ainda não é conhecedor da palavra de Deus e o Senhor te leva até, aleluia, um templo para você ouvir o ensinamento, para você aprender ali como manejar agora aquilo que Ele põe na tua mão, aquela ferramenta que está na tua mão, aquela ferramenta espiritual que, aleluia, Ele te deu. Às vezes o Senhor quer te usar, aleluia, no seu convívio, no seu trabalho, e aí Ele te capacita com uma ferramenta espiritual, até mesmo com o dom que você tem, com a profissão que você tem. O Senhor te usa para evangelizar, para anunciar as boas novas do reino dos céus. E a rainha Esther ali envaidecida com tudo aquilo que estava acontecendo, ela não entendeu o mistério, ela não entendeu por que Mardoqueu estava, aleluia, naquela situação. E agora o que ela faz? Mardoqueu era para estar feliz, né? Ele era para estar ali comemorando com os judeus, porque agora ele tem uma filha que é a rainha. De repente, Mardoqueu é um simples funcionário ali do palácio, mas agora ele tem uma filha que é a rainha. Aleluia. Mas Mardoqueu não está feliz porque falaram que vai matar os judeus. Falaram que vai matar o teu povo, e agora? Quem pode defender a rainha? Pode fazer alguma coisa? Não. Ele não vai reverenciar a rainha. Até mesmo porque, aleluia, ninguém sabe que ele é o pai daquela rainha. A Bíblia diz que ele era um primo, né, de Esther. Só que ele criou a Esther, ou seja, a Hadassah, como uma filha, que agora é a Esther. Então ela é filha de Mardoqueu. Quando, aleluias, quando ele criou ela como filha. E o que é a filha para um pai? Agora ela está lá no castelo, no palácio, e ela pode interceder, né? Ela é a esposa do rei agora. E não é uma esposa comum, é uma esposa muito, muito amada, porque o rei Assuero, ele, no meio de tantas outras jovens, ele escolheu Esther. Ele amou ela à primeira vista. Assim que ela entrou à presença dele, ele já sentiu que ela era, né, a pessoa escolhida, a pessoa da qual ia fazê-lo feliz. Mas agora a rainha Esther está esnobe ali no seu castelo, no seu palácio, e não entendeu. Agora o que ela faz? Manda roupa para Mardoqueu. Aí, por que manda roupa para Mardoqueu? Se ela já sabia dos costumes dos judeus, o porquê que quando os judeus chegavam ao extremo de vestir roupa de saco e descer até a cinza, ela já sabia, ela era, né, uma judia.
mais envaidecida, dentro daquela situação da qual ela se encontrava, ela manda roupa. É tipo assim, você está com fome, aleluia, da palavra de Deus, e a pessoa, né, lhe traz outra coisa que não tem nada a ver. E aconteceu com a Esther. Só que Mardoqueu rejeitou, mandou levar de volta, não aceitou. E mandou também dizer a ela, né? Agora Esther, aleluias, manda saber o porquê. Como judia, ela já era para ter noção do que estava acontecendo. Mas ainda assim ela manda saber o porquê Mardoqueu estava naquela situação. E Mardoqueu manda lhe dizer, né? A situação. Olha, tem carta para todo lado. Se fosse para dizer nas minhas palavras, eu ia dizer assim: ô Esther, que mundo que você está vivendo, filha? O rei assinou um decreto, espalhou para todas as províncias do reino. Um decreto que significa morte para os judeus, sem poder se defender. E você está aí no seu mundinho de princesa. E você está no mundo surreal e não está sabendo de nada, filha. Acorda! Você esqueceu que você é uma judia? Se fosse para dizer nas minhas palavras. Mas aí Mardoqueu, aleluia, ele disse em outras palavras, lógico. Mardoqueu lhe fez saber aqui no versículo 7, aqui do capítulo 4. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido. Como também a oferta, né, da prata, 10 talentos de prata, né? E Ramã disseram que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançarem a perder. Aleluia. Dá a entender que o próprio Ramã ia doar esses valores para o tesouro do rei. Mas você entenda como, aleluia, o Espírito de Deus, aleluias, guiar no teu coração, completar no teu coração. Também lhe deu a cópia. Ali agora, Mardoqueu tem uma cópia daquela carta, né, decretada, assinada, carimbada, vamos dizer assim, e selada pelo anel, pelo rei Assuero. O rei Assuero, marido da rainha Esther. E ela não está sabendo. Por quê? Tem pessoas que é assim. Às vezes tem pessoas que convivem na mesma casa, mas não sabem do que está acontecendo dentro da sua própria casa. Infelizmente. E principalmente crente. Tem crente que não sabe de nada. Tem crente que a casa dele está vindo de mal ou pior, mas ele não sabe. Ele não conversa. Às vezes ele sai de manhã e entra de noite em casa, não sabe de nada. Tem maridos assim. Tem esposas assim. Tem filhos assim. E não sabe do problema. Principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, das tecnologias, na qual, né, muitos estão mais ligados nos amigos virtuais do que até nos amigos. Não tem amigo, não tem ninguém. Às vezes ele está mandando, às vezes o pai ou a mãe está ali do lado dele e ele está mandando um parabéns para o pai que fez aniversário nas redes sociais, sendo que ele pode chegar até o pai e dar um parabéns, dar um abraço, apesar que esses tempos tão difíceis não podemos abraçar. Mas tem pessoas que estão convivendo com a outra, mas não estão sabendo o problema dela. A igreja vai de mal a pior. Por quê? Porque ninguém fica sabendo do que o outro está passando. Às vezes tem um irmão passando uma luta travada, mas ninguém dá assistência a ele. Ninguém quer saber, o fulano tá lá, ele sumiu, deve que ele tá com pirraça. Não, às vezes ele tá passando luta. Está passando uma luta que às vezes Deus permitiu na vida dele. Para quê? Para que ele venha, aleluia, ser forjado. Mas de repente os irmãos agora não procuram.
Saber o porquê que ele está naquela situação. Por que ele está faltoso nos trabalhos? Se ele era da frente, se ele sempre chegava primeiro, se ele estava até mesmo nas orações. Até mesmo nas orações ele ia, porque coisa difícil é você conseguir trazer crente para oração. Tem crente aí, velhos, e de barba branca, vamos dizer assim, que não gosta de oração. Simplesmente, como diz no popular, simples assim, não gostam. Então, às vezes o irmão sumiu. Ninguém sabe por quê. Quer conversar com ele na rede social. Às vezes na rede social ele não vai lhe contar. Ele não é de chorar, miséria. Mas o líder tem que saber disso. O líder tem que saber. Ele tem que conhecer o seu povo. O pastor conhece as suas ovelhas. As suas ovelhas conhecem. Estou falando, aleluia, num sentido geral. Tanto o pai, quanto a mãe, quanto o filho, quanto o pastor, quanto os líderes, liderança. Aleluias. Às vezes o líder de jovem, por exemplo, o jovem some, desaparece, não manda recado. O líder de jovem fica lá de boca aberta, faz nada. Às vezes o jovem está precisando só de uma injeção de ânimo, só de uma conversa do seu líder, dizer: ô meu filho, eu estou sentindo sua falta, meu filho. Não é tempo de parar. Minha filha, desperta, você faz falta. Você faz falta. Eu estou sentindo falta, estou precisando de você lá. Você acha que por mais que chegue 10, 15 jovens vai ocupar seu lugar? Ocupa não. Seu lugar está reservado lá. Ninguém senta. Lembra da história de Davi? Quando Davi foi ungido? Ninguém assentou à mesa antes que Davi entrasse naquele ambiente. Antes de você chegar, de você voltar, o pão não vai ser partido. Volte. Você é importante demais. Não fica prostrado. Lembra aquele tempo? Daquele tempo, você ainda chorava no joelho? Oh, o Senhor está falando. Liderança, desperta, povo. Vamos buscar, aleluia, o Senhor pelas madrugadas. Vamos nos despir da nossa capa de conforto, da nossa zona de conforto. Vamos buscar o Senhor, vamos falar para o papai. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. A Esther agora ela toma um choque de realidade. Porque Mardoqueu manda essa carta para ela e manda ali os seus súditos levarem, aleluias, aquela carta e aquele recado. E diz: acorda, Esther. Você não acha que por você estar dentro de um castelo, do palácio, você vai ser poupada? Aleluias. E agora toma um choque de realidade, né? Por quê? E se o diabo levanta uma rebelião, não pensa que mesmo você aí, no seu comodismo, você vai ficar fora, não, da visão dele. Você tem brilho. Desde quando você aceitou Jesus como o único suficiente Salvador, ou seja, que você confessou Ele como o único suficiente Salvador, aleluia, Ele entrou de uma forma e Ele não sai mais. E o diabo, ele está de olho na sua luzinha, no seu brilho. Onde você passa, você reflete. Mesmo você estando fraquinho, a tua luzinha vai aí, ó, brilhando no caminho. Onde você está passando e o diabo está de olho. E não pense que você vai ficar de fora quando ele se levanta.
para combater. Então se reveste, se posiciona, toma esse choque de realidade aí, ó, e se prontifica a entrar no propósito, aleluia, que a igreja levantou. Não pense porque você, aleluia, está trabalhando, que você não está tendo tempo, aleluia, você não pode fazer o propósito que o seu pastor, aleluia, levantou. Faça o propósito, ainda que seja por um período menor, mas faça. Mostre para o Senhor que você tem, aleluia, ousadia, que você é ousado, que você não tem espírito de temor, nem de medo, mas que você tem, aleluias, tem, aleluia, espírito de, aleluia, ousadia. Você, ainda que levante contra você, mas você vai continuar, aleluia, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Ainda que te massacre, ainda que te jogue no calabouço, aleluia, ainda que te jogue na cova dos leões, mas você vai continuar clamando, você vai continuar adorando o nome do Senhor, teu Deus, aleluia. Mardoqueu deu ali aquela carta, né? E agora aquela carta chega até Esther e deu nela aquele choque de realidade. E ela caiu e fez, opa, é mesmo, pai tem razão, meu pai tem razão, eu sou judia, eu faço parte do povo que vai morar na glória. E Amã furioso, mas ele não sabia. Ele não sabia de nada. Nem o rei sabia com quem ele tinha casado. Uma mulher de Deus, revestida do poder de Deus. Aleluia. E ele não sabia. Aleluia. Que ele estava ali, aleluia. Vivendo, convivendo com a unção de Deus. Agora, Mardoqueu, né? Aqui no capítulo 4, no verso 3 diz, então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther, não imagines no teu íntimo, que por estar na casa do rei, escaparás só tu, entre todos os judeus. Aí ele ainda dá a ela não entender de que Deus não despreza os seus. Aí ele diz assim no versículo 14, porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Ou seja, Mardoqueu estava dizendo para ela, quem sabe, que Deus permitiu de você estar aí, porque ele, né? Já estava sabendo de tudo isso que ia acontecer com os judeus. Aí ele te colocou aí como uma autoridade, né? Para interceder junto ao rei, aleluia, a favor do povo. Agora Esther tomou choque. E acordou. Acordou daquele mundinho que estava. Acorda do teu mundinho aí. Se você é daquele que fica aí imaginando, viajando, aleluia, numa dimensão da qual nem existe, acorde, desperta, aleluia, porque a hora é agora, aleluia. Jesus já está às portas, mas ele precisa que nós ganhemos a alma para o reino dele. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu. Agora Esther acordou e mandou dizer a Mardoqueu para, aleluias, pedir, né, juntar todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuar por ela. Agora sim, agora ela entendeu, aleluias, o mistério. E ela disse mais, e eu também vou ficar em jejum absoluto, interminentes, fala, né? Coisa assim, mas eu gosto de dizer absoluto. Um jejum absoluto,
durante 3 dias e 3 noites. Quando se diz absoluta, quer dizer que você vai suspender tudo, tudo. Água, comida, até remédio. Se você toma remédio, você vai suspender até os remédios. Você não vai ingerir nada. Você vai plantear e clamar, aleluias. E o céu vai se abrir, porque quando o crente desce, aleluias, quando o crente desce do seu, dos seus títulos, da sua posição, de quem você é. Talvez você é uma liderança, uma autoridade eclesiástica, e você fica rotando isso toda hora. A rota, come a rota. Eu sou isso, eu sou aquilo. Não faz isso não. Desce agora, nós vamos entrar num propósito com Deus, aleluias. Juntamente aqui com a rainha Esther, com Mardoqueu, com o povo judeu, aleluias. Vamos entrar nesse livro, vamos entrar nessas páginas da Bíblia e vamos entender que Deus está falando conosco hoje. Hoje nós somos Mardoqueus e nós somos as Esther. Aleluia, Deus quer falar conosco hoje. Deus está falando, a palavra dele é viva. Então quando eu estou lendo a palavra de Deus, aleluia, ele está falando comigo. Aleluia. Não vamos ler como uma história que você conta todo dia, aleluia. Mas vamos entrar, aleluia, nas páginas aqui, aleluia, da Bíblia, e vamos vivenciar isso, trazendo para nossos dias, trazendo para nossa realidade, aleluia. E vamos entrar nesse propósito com, aleluia, como fez Mardoqueu, como fez os judeus naquele dia, como fez a rainha Esther. Agora a rainha Esther, aleluia, proclama aquele jejum e os seus serviçais, ou seja, os seus súditos ali, aqueles que estavam convívio dela ali, auxiliando ela agora, que ela é autoridade sobre eles, eles também vão ter que jejuar, vão ter, aleluia, que apresentar o seu propósito diante do Deus do céu. E aí? E todos eles jejuam a prol da sua rainha. Por quê? Porque eles sabem que aquela rainha boa, aquela mulher de Deus, e ela, aleluia, tem algo diferente, então vale a pena ficar nesse time, vale a pena ficar nessa igreja, porque o nosso líder, ele é bom, ele jejua a nosso favor, ele está sempre pagando preço por nós, ele está sempre nos admoestando para que nós venhamos servir a Deus com precisão, ele está sempre nos chamando a atenção para que nós venhamos estar fazendo algo para Deus, não para ele, mas para Deus. Filho, entre comigo nesse propósito, filha, entre comigo nesse propósito, para que Deus venha solucionar, aleluia, esses dias, que ele venha trazer paz e regozijo à tua igreja nesses dias maus. Vamos jejuar a prol da obra de Deus. Não vamos sair, aleluia, da posição que estamos, mas vamos entrar numa posição de combate. E qual é a posição de combate do crente? É no joelho, é no jejum, é na oração. Essa é a posição de combate da igreja. A igreja só entra em combate quando ela começa a clamar, quando ela começa a orar, quando ela começa a buscar o Senhor. É a posição da qual ela precisa estar, aleluia, nesses dias maus. Aleluias. Vamos deixar, aleluias, para fazer a festa do Purim. Depois, aleluias, que nós vencemos essa peleja, que nós passar por esta, aleluia, adversidade, porque nós vamos passar. Se você não quiser entrar nesse time para poder, aleluia, jogar a favor, aleluias, de combater contra o mal, aleluia, pode até ficar de fora, mas daqui a pouco, aleluia, você vai ver, aleluia, que nós vamos levantar, aleluias, ali, uns dias de adoração ao Senhor. Nós vamos levantar ali o dia da festa do Purim e vamos começar a glorificar e bendizer o nome do Senhor, agradecendo a Ele pela resposta imediata que Ele nos deu.
Oh, aleluia. Por quê? Porque o nosso Deus não nos deixa, aleluias, à mercê da sorte. Porque crente não tem sorte. Crente não vive por sorte. Crente vive por milagres. E quem libera milagre para o crente é Deus. Se Deus não liberar o teu milagre, aleluia, esquece. Aleluia, de lugar nenhum mais vai vir. É Deus quem vai liberar teu milagre. Então agora Mardoqueu entra, aleluias, e vai, aleluias, até os judeus e começa a proclamar, aleluias, aquilo que a rainha Esther pediu. A rainha Esther agora deu um comando, aleluias. Como autoridade, agora parece a primeira coisa que ela faz, né? Que não está snob, que não está envaidecida. Ela deu um comando, aleluias. Ao comando de Deus, agora ela vai dar um comando aos seus súditos, ao povo. Não um comando qualquer, mas vamos orar e vamos jejuar durante 3 dias e 3 noites. Por que ela fez isso? Porque ela precisa fazer algo que sozinha ela não pode ir fazer. Porque o rei Assuero e seus ministros, seus príncipes, eles estão em uma assembleia que já dura mais de 30 dias, segundo a Bíblia. E tem exatamente esse período que a rainha Esther não é chamada à presença do rei. O rei está numa situação ali, resolvendo algo do qual ele nem comemora, nem vai ter com sua esposa. Ele está em assembleia, de portas fechadas. Ninguém pode entrar agora. Ninguém. A lei era essa. Ninguém podia entrar ali no pátio. Não podia entrar naquela casa onde que o rei e os seus súditos, seus príncipes e ministros estavam ali, aleluia, assembleando, ou seja, em reunião. Eles estavam reunidos ali, aleluia, resolvendo alguma coisa do reino, ou das províncias ali, onde, né, eram muitas, e não podia falar com ninguém, não podia receber mais ninguém. E se caso alguém entrasse ali, a sentença era de morte. Exceto se o rei estendesse o cetro. Porque quando ele estendia o cetro, era porque, aleluia, ele achou graça naquela pessoa que entrou. Agora, se caso ele ficasse imóvel ali, aquela pessoa era tirada da presença ali de todos e levado, aleluia, à morte. Ou era a espada ou era a forca. E era disso que a rainha Esther estava temida. Por quê? Mesmo ela sendo rainha, mas se o rei achasse que ela estava sendo ousada demais a entrar ali sem ser chamada, ele ia decretar, né? A morte dela era o silêncio dele. Era a posição a qual ele estava ali, o silêncio dele, já sabia que era a morte dela. Mas agora, ela sabendo disso, ela entra na presença do Todo-Poderoso, que é o nosso Deus. Ela vai buscar, aleluia, socorro, aleluia, posição diante do nosso Deus. E o nosso Deus responde ela, confortando o coração dela e diz a ela, é a hora. A Bíblia não está escrito que Deus falou assim para ela. Eu estou ilustrando, então, como ilustrador da mensagem, aleluia, eu, né, imagino que ela agora recebe lá no seu coração, lá no seu espírito, agora o seu espírito, aleluia, mande que ela vá ouvir, captou ali a mensagem que vem do céu e dá a ela aquela legalidade. E agora ela entra à presença do rei Assuero. Quando ela põe pé naquele ambiente, aleluias, a essência de Jesus já entrou na frente, aleluias. A essência da rosa de Saron e do lírio dos vales, mirras,
Aloés, aleluias, já entrou e chegou a narina do rei, e ele olha para ela e vê ela agraciada. E naquele momento ele já estende o cetro de ouro, e a rainha Esther agora entra até lá e toca, aleluias, naquele cetro. Oh, aleluias. É como a tua oração chega diante de Deus. Aleluias, glória a Deus. Agora ela toca naquele cetro e o rei Assuero agora fala para ela. Olha o que diz o rei Assuero. Aleluia. Oh, aleluia. No versículo 3 do capítulo 5, o rei Assuero diz para ela assim. Então o rei lhe disse. Que é que queres, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Aleluias. E a rainha Esther agora, ela é sábia. Ela poderia pedir até a metade do reino, e ele dava. Mas ela sabe que não pode pedir nada agora para a sua vaidade. Mas aí o que ela diz? Ela pede o rei para ir em um banquete que ela vai dar e que ele leva como convidado Amã ou Amã. Porque agora ela está sendo orientada pelo Espírito de Deus. Ela não está mais envaidecida com tudo aquilo que está ali acontecendo. Mas agora a ficha dela caiu. Ela entende de que agora ela é uma rainha e que ela precisa agir como uma rainha. E como uma rainha que serve a Deus, ela precisa buscar, aleluia, ajuda dos céus. E por isso ela achou graça não somente aos olhos do rei, mas ela achou graça aos olhos do Deus Altíssimo. E você também precisa fazer isso. Quer ganhar a batalha? Não é gritando, nem dando ordem às pessoas que você vai achar graça aos olhos de Deus. Você precisa entrar na presença de Deus e começar a orar. Orar pelo grupo de louvores. Orar, aleluia, pelo grupo de oração. Orar a favor, aleluias, do lugar que você assenta. Orar pela tua família. Orar pelos teus filhos, teu esposo, tua casa. Por quê? E orar também pela tua esposa, pela tua família. Oh, esse conselho, ele está vindo do céu para nós. O Espírito de Deus, aleluia, está, aleluia, falando nesta tarde, nesta manhã ou noite, aleluia. E ele está dizendo, pague preço. Não saia por aí falando para uns e para outros, mas fala com o Deus do céu. Aleluia. Então a rainha Esther achou graça diante do rei Assuero, que é na verdade o teu esposo. Mas como esposo, aleluia, ele não convidou ela para ir. Como rei também ele não a convidou para entrar ali. Mas agora ela, com toda a autoridade do céu, porque já tinha achado graça diante do Deus dos céus. E ele, aleluias, quem sabe Deus olhou para ela e disse, aleluia, vai nesta tua fé, filha, que eu sou contigo. É para isso que eu te coloquei aí. E ela convida o rei. Aleluias. A mensagem, aleluia, desse livro, ela é profunda e maravilhosa, que quando o Senhor começa a nos encher dela, dá vontade de não parar mais. Mas como nós, os seres
feito à imagem e semelhança de Deus, mas porém um ser carnal. Nós cansamos, né? A nossa voz já começa a enrouquecer quando falamos muito. Então nós temos que, aleluia, colocar um ponto e vírgula. E está chegando a hora de colocar um ponto e vírgula nessa mensagem, por hoje, por esses momentos. Mas antes de colocar um ponto e vírgula, eu quero dizer que a rainha Esther, naqueles dias, ela achou graça diante do rei Assuero. Ele disse que até a metade do reino que ela pedisse, né, ele daria. E palavra de rei não volta atrás, né? Ainda mais ali dentro daquele ambiente cheio de testemunho. Mas agora, aleluias, rainha Esther é sábia, porque ela sabe que a situação dela não se resolve na mão somente do rei. E ela não podia, aleluias, falar nada para o rei ali diante daquele monte de pessoas que está ali. Porque não se sabe, aleluia, ela não podia, aleluias, dar a entender o inimigo que ela estava sabendo de tudo. E outra coisa, o inimigo e nem o rei sabia que ela fazia parte do povo judeu. Eles podiam também entender que aquilo ali era tudo armado, que aquilo ali foi tudo premeditado do povo judeu para poder chegar mais, né? Para poder dominar. Eles podiam falar isso com o rei. Mas ela leva o rei, né, em um banquete. Aleluias. Talvez o rei estava precisando mesmo, né? Uma relaxada. E a hora certa ela fala. Tem horas que nós precisamos calar. Principalmente nós mulheres. Tem hora que nós precisamos calar a voz. E falar só com o coração, só com o olhar, só com gestos. E entrar na presença de Deus mesmo, a favor das nossas causas. São muitas, são inúmeras as causas de uma mulher. E nós entramos na presença de Deus para pedir o Senhor. E Ele tão somente, aleluia, envia-nos resposta. Envia-nos socorro. Assim como Ele fez com Esther. Esther agora na presença do rei, ela não pede nada. Mesmo tendo, aleluias, ali, aleluias, diante dela um montão de testemunha, que ela podia pedir até a metade do reino. Mas ela não. Ela é sábia, porque está orientada pelo Espírito de Deus. E ela fala com Deus. Ela tem falado. Ela passou 3 dias, 3 noites só orando e jejuando. Então ela está cheia do Espírito de Deus. E ela convida o rei. Ela prepara um banquete. Ela vai preparar um banquete e quer que o rei comparece, mas o seu ministro mais elevado, o príncipe mais elevado, agora que é Amã. E Amã fica envaidecido. Ele acha que ele está podendo, ele está por cima. E naquele período, o que acontece? Ele já está armando contra Mardoqueu. Mas aí o que acontece? Mardoqueu, aleluia, está no pó e na cinza, clamando pelo Deus Altíssimo, Deus o qual ele reverencia em todo tempo. E agora, depois de tudo isso acontecendo com Mardoqueu, com Esther, Esther convida e o rei vai no banquete.
E naqueles dias mesmo, aleluia, o rei passa lá, né, à noite, e dá a entender que o rei agora ficou lá, depois do banquete, e ele perdeu o sono naquela noite. Enquanto ele perdeu o sono, ele lembrou de um ato, vamos dizer, um ato heróico, que Mardoqueu tinha, né, feito com ele, por ele. Ele perdeu o sono e mandou buscar ali o livro das memórias e começa a ler. E de repente ele depara com aquele acontecido, o dia que Mardoqueu, aleluia, entrou para notificar a eles que alguém ali estava tentando contra o rei, que ia tentar matar o rei com a própria comida. E foi quando, pela intercessão de Mardoqueu, o rei foi salvo de uma morte súbita. E quando, aleluia, Mardoqueu fez isso, não se ouve nada, ninguém mencionou mais nada do assunto. Mas foi para os livros das memórias, no livro das crônicas. Aquilo ficou registrado no livro das memórias. E naquela noite, Deus, o Deus do céu, tirou o sono do rei Assuero. E o rei Assuero, aleluia, lembrou desse feito. Enquanto ele estava ali lendo, acredito eu que o próprio Deus, aleluia, enviou um anjo lá, aleluia, ali, naquele ambiente, para poder, aleluia, trazer a memória de Assuero. E Assuero, o rei Assuero agora pega ali o livro das memórias e começa a ler e depara ali com a situação de Mardoqueu, ou seja, Mardoqueu, aquele servo que entrou à presença rapidamente na hora que eu ia, né, degustar ou tomar ali algum refresco, e ele interviu, alegando que alguém tinha colocado, né, tinha armado contra a minha vida. E naquele momento foi dado aquele alimento ali para, não sei se foi para animal ou se foi para a pessoa que provava. E aconteceu que realmente Mardoqueu estava dizendo a verdade. Quem tomou, quem comeu, morreu, acabou morrendo. E naquele momento o rei lembrou desse ato, né? Vamos dizer um ato heróico, mas foi tudo Deus preparando o caminho para chegar nesse tempo e eles ter, né? Eles ter depósito com Deus. Então o rei perguntou a alguém o que tinha feito para ele. E foi naquela hora que o rei lembrou de, né, homenagear Mardoqueu, fazer alguma coisa com ele. E enquanto Ramã estava envaidecido, achando que ele estava por cima, Deus estava trabalhando a prol de Mardoqueu. Tanto é que o próprio Ramã teve que ir lá e fazer ali algo para Mardoqueu, amando do rei Assuero. Essa história muito conhece, né? Que tem até um hino que fala sobre essa situação. Mas agora o Mardoqueu, ele não está interessado naquilo, porque ele está preocupado. Ele está preocupado com o povo dele, que está com sentença de morte. E ele ora, mesmo que ele aceita ali, né, as honrarias do rei, mas ele está de luto, ele está de coração partido, porque a situação deles é estreita. E não era nenhum nem dois que estava condenado à morte, não. Era todos os judeus que moravam ali naquelas províncias. Era um povo em peso.
Mas Deus agora, aleluia, já começa a trabalhar pro das coisas começar a dar certo. Porque Ramã, ele achava que ele estava por cima, mas de repente ele é obrigado a ir homenagear o homem que ele mais odeia ali, o qual ele está decretando coisas, né, para tirar ele à frente dele. Mas agora as coisas estão invertendo. De repente o rei está homenageando Mardoqueu. Daqui a pouco, aleluia, acontece algo extraordinário. Agora Amã mandou fazer uma forca. Ele tinha acabado de mandar fazer uma forca. Ele estava ali porque ele ia entrar para dentro do rei para pedir para enforcar Mardoqueu. Mas de repente acontece algo, né, extraordinário de bom ali. Glória a Deus. Deus age a favor do teu povo. Não adianta. Pode o inferno levantar, mas só tem dois trabalhos. Um é de levantar e o outro é de cair por terra, em nome de Jesus. Estão armando contra você, contra a tua casa, contra o povo de Deus. Mas ore mais, povo de Deus. Jejue mais. Porque o nosso Deus, ele está, aleluia, trabalhando a prol das nossas vidas, de nos dar a bênção. Agora a situação dele já está estreitando. E ele vai para pedir a sentença de morte, de força, a Mardoqueu. Ele não está aguentando esperar o dia, né? Ele não está aguentando esperar o dia do massacre do judeu. E quer adiantar ali a morte de Mardoqueu na forca. Ele está com prazer em Mardoqueu, porque com fúria. O inimigo não está suportando. Aleluia. Por quê? Porque agora Mardoqueu está num clamor. O inimigo vai levantar contra você quando você estiver em clamor. Mas não desista. Tenha paciência e continue orando, clamando, pedindo ao Senhor. E eu vou ficar por aqui, vou deixar essa mensagem assim em aberto. E o Espírito Santo de Deus vai completar ela no teu coração. Você pode estar lendo aí o livro de Esther. Você vai entender, a partir de agora você é ministro da palavra. A partir de agora você, aleluia, que é ouvinte dessa mensagem, você agora é que vai pregoar essa palavra. Porque o Espírito de Deus me permitiu até aqui. E eu vou fazer uma oração. E eu não vou fazer uma oração longa, mas eu vou orar por todos. E todos orem comigo. A oração que Jesus nos ensinou. A oração do Pai Nosso. Só essa oração eu vou fazer. E está de bom tamanho, porque é a maior oração. A oração que o nosso Mestre, Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso irmão, nosso Pai, nosso amigo, aleluias, ele nos ensinou. Vamos lá, oremos a oração do Pai Nosso. Se você, aleluia, não conseguir orar assim de cor, ela está no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 9 a seguir. Ela está lá, ela vai até o versículo, se não me falha a memória. Mas pode procurar no livro de Mateus, capítulo 9, verso 9, versículo 9 até o 13. Oremos, seu Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Aleluias. Amém, amém e amém. Um amém para Deus, o nosso Criador. Aleluias. Um amém para Jesus, o nosso Salvador. E um amém para o Espírito Santo, aleluias, o nosso Consolador. Aleluias.